Olá, boa noite. O Conexão Poder deste domingo recebe o juiz federal Julier Sebastião da Silva. O magistrado fala de casos polêmicos que tramitam na Justiça Federal em Mato Grosso, além de suas pretensões políticas e a conjuntura social e econômica do Estado. Fique com a gente, o Conexão Poder deste domingo está no ar. Ele é considerado um dos mais fortes nomes para disputar a sucessão do governador Silval Barbosa no ano que vem, mas ainda não se decidiu, pelo menos publicamente, se vai concorrer ou não. Julier participou como julgador de casos polêmicos e recentes em Mato Grosso, como a Operação Jurupari e a Operação Passenas. Julier também derrubou a liminar que impedia a obra do VLT em Cuiabá. Num passado mais distante, teve atuação determinante no caso que levou à prisão o bicheiro João Arcanjo Ribeiro. O magistrado agora desponta no cenário político de Mato Grosso. Julier deixa a magistratura ou entra na vida política? Participam comigo dessa entrevista meu colega de bancada, jornalista Ramon Monteagudo, e o nosso jornalista convidado, Alexandre Aprá, do site Isso é Notícia. Boa noite, Julier, seja bem-vindo ao Conexão Poder. Gostaria que o senhor fizesse uma análise da economia do Estado e também da conjuntura social de Mato Grosso. Boa noite, André, Ramon, Aprá, boa noite aos telespectadores do programa Conexão Poder e a todos que estão nos assistindo neste domingo à noite. Essa questão, André, ela tem muito a ver com aquilo que nós pensamos não só para o estado de Mato Grosso, mas também para o Brasil. Não é? Nós temos um estado com uma economia forte, pujante, um dos motores da economia brasileira, com um PIB muito representativo, muito especial dentro daquilo que representa o produto interno brasileiro. Mas, evidentemente, que quando se fala em conjuntura de Estado ou de país, a gente não fala apenas dos nossos aspectos econômicos, mas também devem ser considerados outros aspectos que são muito relevantes para a população. No caso específico de Mato Grosso, nós vamos ter aqui um reflexo daquilo que vem da agenda nacional também. Né? Aquilo que nós nos acostumamos ao longo das décadas discutirmos e falarmos da nossa produção, da nossa infraestrutura, evidentemente que isso continua na agenda do Estado, na agenda da sociedade mato-grossense. Mas também nós temos, doravante, uma nova agenda, uma nova perspectiva do ponto de vista da população, do ponto de vista do mato-grossense, que é a solução de alguns problemas que são muito pertinentes às políticas públicas, àquelas medidas do Estado que se refere especificamente ao conjunto majoritário da população, ou seja, de políticas que englobam não só o rico, mas notadamente os mais pobres, a classe média, enfim, que são as nossas políticas públicas voltadas à saúde, educação, saneamento, meio ambiente, segurança pública e distribuição de renda no Estado. Então, me parece que essa agenda, essa temática, ela é algo que se releva e que se torna premente de preocupação por parte dos mato-grossenses. Né? Isso vale para o Estado, vale para a sociedade civil, empresários, trabalhadores, enfim, a todos que efetivamente têm um compromisso de que o nosso Estado, por mais rico que seja, também precisa ser socialmente justo, socialmente e economicamente viável e estruturalmente que consiga dar às famílias mato-grossenses aquele salto que nós todos esperamos e estamos aguardando há algum tempo que venha acontecer. O senhor acha que Mato Grosso é um pobre estado rico? O Mato Grosso é um estado muito rico, um estado muito importante para o país, um estado que tem uma pauta única dentro da nossa economia nacional e que nos enche de orgulho pela forma como produz, pela forma como se desenvolve, pela forma como contribui para que o Brasil aumente as suas riquezas. Isso me faz lembrar, alguns dias atrás, eu conversando com o presidente da FAMATO, o Rui Prado, e ele me dizia sobre a constituição dos associados da FAMATO. Né? Normalmente fala, só protege os grandes do agronegócio, essas entidades, etc. E eu perguntei, ele falou, Rui, quantos médios e pequenos produtores temos filiados à FAMATO? Ele falou em torno de 80% a 90% dos associados. Ou seja, ele me disse, dizem que a gente defende só os grandes. E isso me fez lembrar que, efetivamente, nós temos um conjunto
inclusive dentro do agronegócio, de segmentos que precisam e que formam essa base do povo mato-grossense, que formam a nossa base da economia, enfim. Então, eu não diria que nós somos um pobre estado rico. Acho que nós somos um estado com um potencial econômico muito importante, que deve ser implementado, desenvolvido, aprimorado, e que também necessita, para que essa pujança econômica siga o seu leito normal, que também a nossa população acompanhe essa pujança, recebendo dividendos, subindo no seu, como diz no popular, dando um upgrade na sua vida, né? Ou seja, de termos melhores sistemas públicos de saúde, de educação, de segurança, distribuindo renda àqueles que mais precisam, ou seja, formando uma coxa de um colchão de atendimento à população, no sentido de que os benefícios econômicos que o Estado implementa e obtém também sejam repassados de forma democrática aos mato-grossenses em geral, aos mato-grossenses de Cuiabá, de Rondonópolis, de Lucas do Rio Verde, de Terra Nova do Norte, de Itapurá, ou seja, de que todos nós, mato-grossenses, tenhamos a oportunidade e a disponibilidade de crescermos e de vermos as nossas famílias e a nossa sociedade crescer também, de forma a tornar o Estado mais forte e contribuir para que o Brasil também continue o seu desenvolvimento. Agora, essas questões estão muito relacionadas às eleições que acontecem no ano que vem também. Quero fazer uma pergunta muito simples e direta. O senhor admite um interesse ou a vontade de se candidatar ao governo do Estado nas eleições do ano que vem? Bom, eu sou o menino que vem lá do Rio da Casca, da Chapada, né, filho de lavradores. Meu pai foi servente, encanador da Sanemate, antiga, hoje é CAB, privada, mas quando era do Estado, é aposentado depois de longas décadas de trabalho. A minha mãe também vem da Chapada, da zona rural daquele município, e eu lá nasci. Vim para Cuiabá, moramos no Araés, estudei aqui no Baú, na Escola Técnica, na Universidade Federal de Mato Grosso, andei até por universidades britânicas fazendo mestrado. Ou seja, então, desse ponto de vista, acho que tive e continuo tendo, uma vida acadêmica, uma vida social, tenho uma vida profissional, fui advogado da Pastoral da Terra, fui procurador do Estado de Mato Grosso, sou juiz federal há 18 anos. Ou seja, tenho, portanto, uma vida profissional e de formação educacional muito ligada ao Estado de Mato Grosso. Obviamente, se um dia este meu povo, o povo mato-grossense, achar que eu possa vir a ser um governador no futuro, eu vou me sentir muito honrado de ser admitido pelo meu povo, pelos nossos irmãos, como alguém que pode conduzi-los, como alguém que pode liderá-los, para que possamos galgar um novo desenvolvimento econômico, social, enfim, numa trajetória e numa trilha de desenvolvimento e de melhoria da vida da população, da vida do nosso povo. Mas o senhor teve vontade de ser candidato? Olha, quando a gente fala assim, a palavra no futuro, ela é muito interessante, porque o futuro 20 anos, o senhor tem se reunido, Juliano, enfim, o futuro é o futuro, né? O senhor tem se reunido com lideranças políticas expressivas, né? A gente viu aí pela imprensa reuniões políticas com diversos partidos, diversas lideranças, e embora o senhor não assuma isso taxativamente, essas lideranças, depois que se reúnem com o senhor, falam, defendem o seu nome como candidato ao governo. Isso, obviamente, reflete todo o interesse e toda a conjuntura de bastidores que está se formando em torno do seu nome. O senhor realmente nessas reuniões, o senhor tem manifestado e tem recebido apoio dessas pessoas? Uma das coisas que a gente aprende na vida, como juiz, e eu digo isso porque agora, dia 24 de novembro, são 18 anos que contam desde 1995, quando fui lá para Rondônia, ser juiz da 2ª Vara Federal lá de Rondônia. Éramos só 2 juízes à época lá. E eu sempre digo que esta carreira longínqua me ensinou a ouvir bastante. Tá? E isso eu acho que é a primeira característica que qualquer homem público deve ter. A capacidade, a paciência, a tolerância para ouvir. Tá? E isso o juiz aprende desde cedo. Tá? Até porque ele não pode ouvir só um lado, deve ouvir todas as partes que compõem o processo, todas as partes
que ele vai, de certa forma, interferir com sua decisão. E isso não vale só para questões judiciais. Isso vale para a vida de todo cidadão, vale para a nossa vida em cidadania, vale para a nossa vida em sociedade. E eu sou uma pessoa pública aqui no Estado, ao longo desse período todo. Tenho a grata satisfação de ter construído uma biografia que me permite com que as pessoas tenham a liberdade de chegar até a mim e conversar, eu vou ouvir-los, mas evidentemente tudo na vida tem, né, e especificamente neste caso, há os momentos apropriados para que sejam desenvolvidas as decisões que sejam necessárias a qualquer posição que você vá assumir ao longo da sua vida. Tá? Então, eu digo, Amon, isso porque eu, particularmente, eu acho que construir algo importante. Eu acho que não é qualquer juiz em que partidos, lideranças políticas, pessoas da população têm a liberdade de poder chegar, conversar e ser ouvido. Tá? Claro. E é isso que eu acho que é fundamental para que você possa gerir não só uma máquina judiciária, mas qualquer máquina administrativa, qualquer corporação que você tenha a dirigir. Tá? E eu acho que é nesse contexto para que eu recebo e que eu converso isso tranquilamente com todos, ouço, evidentemente, mas, como diz, né, você pode falar o que você deseja, o que você quer, nós vamos ouvir e vamos ponderar efetivamente isso ao longo do momento apropriado para isso. Agora, uma coisa é certa e fundamental. Eu tenho maior apreço e respeito demais essas ponderações, os convites, tudo aquilo que me chega e todos podem ter a certeza, a população mato-grossense, de que vou considerar no momento apropriado e tomar a decisão que melhor possa dar frutos não só a minha família, mas notadamente dentro de qualquer projeto que venha efetivamente a melhorar a vida do mato-grossense. Agora, é óbvio que existe uma movimentação, nós sabemos disso, movimentação discreta, talvez ou sobretudo em função das limitações pelo fato do senhor ser um magistrado, né? Agora, a pergunta é o seguinte, quando seria o momento, qual seria o momento oportuno para que o senhor anuncie essa possibilidade de deixar a magistratura para assumir uma vida política partidária? A legislação, tem uma data? Não, a legislação eleitoral ela vale para todos, né? A gente, na pré-entrevista aqui, comentávamos sobre a questão dos jornalistas, etc. Eu digo, no geral, vale a legislação de 6 meses antes para a desincompatibilização, tanto para membros do Ministério Público, do Poder Judiciário, para governadores, chefes de executivo que venham efetivamente a participar, secretários, enfim, do processo eleitoral. Evidentemente que eu não sou exceção a qualquer desses segmentos, será analisado dentro da regularidade, da normalidade, que é esse processo democrático, que não vale só para mim, vale para todos. Acho que devem estar se passando, inclusive, pela cabeça do ministro Joaquim Barbosa, que figurou muito bem em pesquisas eleitorais para presidente, da ministra Eliana Calmon e de tantos outros membros do Judiciário e do Ministério Público que têm um reconhecimento por parte da população que jurisdicionam. Né? Então, acho que tem que ser com naturalidade, com tranquilidade e sempre com um projeto robusto que possa efetivamente extrapolar o seu âmbito individual de um ou outro e atender à coletividade. Há informações de bastidores que o senhor teria participado, inclusive, de reuniões da cúpula nacional do PT em Brasília, articulado pelo ex-deputado federal Carlos Abicalil. O senhor teria ido para Brasília, conversado com a presidente Dilma Rousseff, inclusive ventilou-se a informação de que ela teria, inclusive, garantido que o senhor, caso optasse por deixar a magistratura, concorresse no pleito e não conseguisse vencer as eleições, que ela garantiria, inclusive, algum cargo para o senhor na esfera federal. O senhor confirma essa reunião com o PT nacional? Não tive reuniões com a presidente Dilma. Se eu tivesse, seria para ser ministro do Supremo, o que não seria uma má ideia se ela me convidasse. E nem para o estado de Mato Grosso, efetivamente. Mas não tive ainda essa honra de ter participado, seja de reunião ou de qualquer outro evento. Com o presidente nacional do PMDB, Waldir Raupp, o senhor esteve? O senador Waldir Raupp é meu amigo da época que eu fui juiz federal em Rondônia, ele era o governador. Né? Eu me lembro que
quando fomos inaugurar o Fórum da Justiça Federal lá, isso longínquo ano de 1996. Eu era o diretor do fórum, da seção judiciária lá, e inauguramos o prédio, que é a sede da Justiça Federal de Rondônia. Ele era o governador, nos ajudou bastante, né, tanto no apoio político à época para a obtenção de recursos, para que o prédio pudesse ser concretizado. E a partir daquele momento também passamos a ter uma amizade tranquila, né, e que nos permite efetivamente a ele, como todos os outros, ponderar e fazer os convites. Mas teve uma reunião recente aí, algumas semanas atrás, aí em Brasília, Waldir Haupt, o senhor... Não reunião, eu encontrei com tá, ele num evento, se não me engano, acho que foi no TRF, uma coisa assim. Ele estava lá e, de fato, conversamos. Essas coisas não são proibitivas. O senhor vai se filiar ao PT? Isso depende... Como é que tá essa conversação? Isso depende, primeiro, se superar essa questão que nós ainda estamos falando aqui, né? A segunda é que isso tudo também vai depender de avaliações daquilo que eu venha a decidir no futuro e daquilo também com que aqueles que me convidam e que me prestigiam também venham a participar e a decidir. Por hora, isso não há qualquer menção nisso, seja para partido A, partido B ou partido Z, né? Não é ainda, como diz, por hora é hora de falar de presente de Natal, de Papai Noel, né? A gravata vermelha já entrega alguma coisa? Não entrega que o Flamengo vai disputar, o meu Flamengo, no dia 20, dia 27, a final da Copa do Brasil, uma final rubro-negra. Agora, do ponto de vista estritamente partidário, isso deve ser analisado no momento apropriado. Acho que os partidos, como instituições fortes do país e necessárias à democracia brasileira, deverão fazer as suas análises adequadas, efetivamente, assim como eu também, não só o Julier, mas outras pessoas também que estão sendo reconhecidas pela população como potenciais pessoas com capacidade para comandar o Estado. A sua suposta filiação no futuro aí ao PT, o partido que protagonizou o maior escândalo da história recente do país, que foi o Mensalão. Não seria um contrassenso um juiz federal da sua envergadura, um juiz considerado uma pessoa totalmente ilibada, se filiar a um partido que protagonizou esse escândalo todo? Olha, André, eu aprendi também outras coisas como juiz, isso é bom dizer, que a gente não fala sobre hipótese, né? A gente fala do que passou e do que está acontecendo. Mas em política tudo é hipótese. Porque, então, aí é o problema, às vezes aí o pessoal dá muita bola fora quando faz isso. Então, as coisas têm que ser vistas como são, ou seja, a história, ou seja, o passado e o presente. No futuro, para amanhã, você nem sabe se você vai estar aqui ou se você vai para uma situação melhor, né? Vai passar umas férias lá em Sauípe, em Fernando de Noronha, ou vai a Buenos Aires, enfim, tomar um bom vinho, né? Enfim. Mas não te constrange Mas, de alguma forma? Assim? Agora, eu acho que não se pode fazer esse tipo de relação. Primeiro, que isso é muito cruel em face da democracia. Nós só temos a liberdade hoje que nós temos aqui para debater isso, etc., porque partidos participaram ativamente para que a ditadura militar pudesse ser superada e que nós voltássemos à nossa tranquilidade cívica, cidadã e democrática. Então, acho que é muito ruim quando se diz e achincalha os partidos políticos, porque não há outra maneira de se exercer a democracia e a cidadania fora dos partidos políticos. Não há outra maneira. E as que eu conheço, que não são por este caminho, são muito ruins. Acho que todos nós sabemos disso. Então, os partidos, como todas as instituições, possuem pessoas boas, pessoas más, pessoas boas e más ao mesmo tempo, enfim, como as famílias também o possuem. Tem as ovelhas negras, as que não são, e assim por diante. Então, não se pode criminalizar instituições. Esse é o primeiro aspecto fundamental que deve ser. Quando se criminaliza instituições, nós colocamos a democracia seriamente em risco. E para não fulanizar, vamos dizer, o PT tem o seu mensalão, mas o PSDB teve os seus problemas, tem o seu mensalão mineiro, e uma série de outros problemas. O PSD tem problemas. O PMDB, o primeiro deputado federal preso era do PMDB. O PP, que é do Maluf, o Maluf acabou de ser condenado agora, se tornando ficha primeira condenação da vida dele. Série de outros
pessoas vinculadas a partidos políticos com problemas jurídicos, judiciais. Ou seja, se formos cair na sua análise, André, não vai sobrar ninguém, vai sobrar só nós 4. Me permita fazer partido político e não tem nenhum. Então, acho que, só para fechar o raciocínio, que não acho que se deva levar por aí. Acho que se tem que levar por propostas e etc. Sabe por quê? Para cometer crimes não tem ideologia. Pessoas de esquerda, de direita, de centro, de partido A, B e C, já se viram pilhadas e envolvidas em escândalos. O que nós temos que fazer é reforçar a transparência, controle, presença da imprensa, instituições funcionando, punir e esclarecer as coisas e dizer à população claramente, ó, aqui nós temos um projeto de sociedade para a sociedade que representa a sociedade. Se você me disser que tem uma sociedade sem crime, nós todos nos mudamos para lá. Agora, o fato também é que o senhor é considerado como a noiva da vez, que é um termo utilizado em política. Né? Machista, né? Como dizem as nossas companheiras. A bola da vez, melhor. Em política, o senhor é considerado a bola da vez. O senhor tem sido cortejado e elogiado por lideranças expressivas, sejam estaduais ou nacionais, né? E o nome do senhor ganha, naturalmente, musculatura. Eu gostaria de saber se isso, de alguma maneira, lhe envaidece, se isso lhe toca, no sentido de admitir essa possibilidade de uma vida política eleitoral. Ramon, eu respeito demais o povo mato-grossense. Acho que esse é o primeiro patamar para que eu possa, eventualmente, fazer qualquer análise sobre qualquer assunto. Sou daqui, cresci aqui, conheço como poucos esses estados e não tenho vergonha de dizer isso, porque é aqui, como digo, é o meu povo, é aqui que todos conhecem as suas casas, enfim, onde se nasceu, se criou e se mora. Então, evidentemente que vou considerar o que dizem todos que pertencem a essa história construída ao longo do período. Mas o senhor fica envaidecido ou não? Dá um tempinho, o senhor responde então daqui a pouquinho, depois do intervalo. Vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com o juiz Julier Sebastião da Silva. Até já.